Olá pessoal, nessa semana eu resolvi fazer um vídeo para dar sequência, né, na construção do nosso conhecimento em direito do trabalho. Na semana passada, né, como foi a primeira semana dessa de enfrentamento a essa pandemia, nós fizemos um tipo de atividade e hoje a intenção é trabalhar o conteúdo através de um vídeo e também através de um questionário eletrônico, que eu vou encaminhar depois o link para vocês. Bom, eu acho que para enfrentar essa pandemia nesse momento, certamente eu acredito que o melhor caminho é realmente ficar em casa, né? Assim, a ideia é que as pessoas em casa não se contaminem, não se infectem, né, não contraiam aí o vírus e o nosso sistema de saúde consiga comportar, né? Que essa está sendo a estratégia, eu acredito que pode ser eficaz, então eu particularmente não estou saindo. Então resolvi gravar esse vídeo, ontem eu gravei um vídeo também, o tema é o mesmo, só que é uma outra abordagem, né, para o curso de Administração e Ciências Contábeis. Eu vou mandar o link para vocês também, sugiro que vocês assistam. Lá o vídeo, né, a abordagem é uma abordagem diferente, né, para o curso de Administração e Ciências Contábeis, né? E agora eu estou fazendo esse vídeo para a gente se aprofundar em alguns pontos atinentes à questão da duração do trabalho, jornada de trabalho. Eu fico aí à disposição para eventuais dúvidas. E assim, sugiro, né, que vocês estudem, aproveitem, né, esse período de quarentena, para aqueles, é claro, que estão conseguindo fazê-la, né, para enfrentar aí os próximos desafios, né. Eu acho que esse problema ele vai passar e a vida vai seguir. Então, a gente não pode desistir, né? Eu acho que assim, né, toda batalha tem que ser enfrentada com as armas que a gente possui. Então, nesse momento, eu acho que as armas que nós temos são essas. Vamos, né, aqui eu particularmente, né, pretendo me utilizar aí das novas tecnologias para tentar e conseguir, é claro, desenvolver aí o nosso trabalho e construindo aí o conhecimento. Perfeito, pessoal? Vamos lá? Bom, hoje a minha ideia na semana passada nós fizemos uma atividade, hoje é efetivamente colocar um ponto final em algumas questões. É claro que a gente nunca consegue abordar tudo, né, sobre tudo, por isso é necessário aí o estudo, né, por parte de vocês, a leitura da doutrina, né, pesquisa em jurisprudência. O caminho do estudo de direito é esse, né, um caminho árduo, vocês já sabem como que é, vamos dar sequência. Bom, o tema é a duração do trabalho, né, questão da jornada de trabalho. E assim, eu acho que o primeiro ponto, né, que a gente tem que enfrentar, e aqui de uma forma mais específica, é que a doutrina, né, alguns doutrinadores distinguem, né, a questão do termo, né, jornada de trabalho para o termo horário de trabalho, né? Então, a jornada de trabalho, ela está relacionada à ideia de quanto, né, de quantas horas ou de qual período, né, de quanto tempo o empregado trabalha em um dia para um determinado empregador, né? Já a questão do horário de trabalho, ele está relacionado à hora que o empregado entra e a hora que o empregado sai do trabalho, né? Sai do empregador. Então há essa distinção, né, entre jornada de trabalho e horário de trabalho. Então alguns doutrinadores fazem essa distinção. É importante
mas né, acredito que existem outros aspectos que de fato são extremamente importantes e têm né, uma maior importância, né? Mas enfim, né, a gente parte então dessa distinção né, entre jornada de trabalho e horário de trabalho. Bom, né, a jornada de trabalho ela acaba sendo um ponto relevante né, no direito do trabalho, porque é aquele tempo em que o empregado se coloca à frente do serviço que tem que ser executado. Em contraprestação, né, o empregador paga um salário para o empregado. A gente tem que partir sempre da regra, né? A regra principal. Vocês sabem né, que toda regra admite uma série de exceções e existem, mas a gente tem que sempre partir ali do ponto principal. E o ponto principal, quando a gente fala em jornada de trabalho, é o limite diário e semanal que a lei estabelece. Né? Então, há um limite de 8 horas, essa é a regra, né? É lógico que existem outras jornadas né, permitidas pela CLT, mas a regra é essa, 8 horas dia, 44 horas semana. Né? Como a gente veio dizendo né, desde o começo, aí, desde o nosso primeiro encontro, né, o trabalho tem as suas características, né? E assim, né, por mim, não só por mim, mas por outras pessoas, é visto não como uma coisa muito boa. Né? Então, o direito do trabalho né, busca aí regular a quantidade de horas em que o empregado coloca, né, que o trabalhador coloca à disposição do empregador. Né? Então, ele estabelece um limite. Né? Nós contamos aí a história do direito do trabalho, no nosso primeiro encontro, segundo encontro, né? Existiam jornadas extremamente extensas, né? Mas hoje a jornada então ela é limitada em 8 horas, dia 44 horas, semana. Essa é a regra. No outro vídeo que eu fiz eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas né, para o nosso curso eu acho que não há essa necessidade de se aprofundar tanto a esse limite. Bom, tá. Mas eu posso trabalhar só isso? Só 8 horas? Bom, deveria, né? Deveria se limitar a 8 horas, né? E se utilizar do restante do período para desempenhar outras atividades, né? O convívio com a família, né? O lazer, né? Praticar atividades físicas, né? Cuidar da sua saúde. Mas enfim, em algumas ocasiões há necessidade de que o empregado trabalhe por mais tempo. Né? Então a CLT ela possibilita que né, se extrapole essa jornada de 8 horas, dia 44 horas semanais, por mais 2 horas. Né? E essas 2 horas deverão ser remuneradas como horas extras. Então aí nós já estamos saindo né, de uma jornada normal, de 8 horas dia, 44 horas semanais, e estamos extrapolando essa jornada. A princípio a CLT possibilita que né, sejam realizadas 2 horas extras. Depois vocês verão que excepcionalmente, né, exceção da exceção, sejam realizadas mais 2 horas extras, então totalizariam 4. Né? A lei estabelece 8, a lei possibilita mais 2 e vocês vão ver que tem mais uma exceção que possibilitaria mais 2. Mas vamos lá, vamos por partes. Bom, então quando se trabalha essas 8 horas dia, mais 44 horas e 44 horas semana, estaria então dentro do limite permitido. Então, né, a pessoa trabalharia, por exemplo, né, das 9 às 17 horas, né? Então a gente faz as contas, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, né? Estão dando aqui 8 horas, mas ainda dentro dessa jornada há um intervalo entre a jornada, né? Mais 1 hora. Bom, aproveitando então o ensejo e falando um pouquinho sobre a questão do intervalo entre a jornada, né? A legislação, ela estabelece a necessidade de se descansar durante uma jornada de trabalho, né? Durante um dia né, de trabalho. A lei estabelece então limites para que isso aconteça. Né? Então, assim, jornadas de trabalho dia, né? Então, se eu estou falando em jornada de trabalho, eu estou falando em dia. Jornadas de trabalho diária de até 4 horas por dia
não teria necessidade de intervalo intra-jornada. Jornadas diárias que ultrapassem 4 horas e cheguem a 6 horas, a legislação estabelece um limite de 15 minutos. E jornadas de trabalho que extrapolem as 6 horas, a legislação estabelece então um intervalo de 1 a 2 horas, né? Intervalo para descanso e refeição. Isso que a lei estabelece, a CLT estabelece. Há então a possibilidade, de acordo com a CLT, de redução desse intervalo, né, de 1 a 2 horas, né, em algumas situações, e excepcionalmente, né, na hipótese em que haja, né, o refeitório na própria empresa, haja uma autorização, né, do Ministério do Trabalho, agora, né, Secretaria do Trabalho, e isso seja convencionado, seja negociado, né? Então há a possibilidade dessa redução de 1 a 2 horas. Então vamos revisar, né? Jornadas de trabalho de até 4 horas não tem intervalo, né? Jornadas de trabalho de 4 a 6 horas, 15 minutos de intervalo. E jornadas que extrapolem 6 horas, de 1 a 2 horas de intervalo entre a jornada para almoço, refeição e descanso. A lei estabelece a possibilidade de, em jornadas superiores a 6 horas, quando deveria ser de 1 a 2 horas o intervalo, a lei possibilita que esse intervalo seja reduzido para 30 minutos, né? Preenchidos aí os requisitos autorizadores. Perfeito, pessoal? Bom, claro que esse é o limite mínimo, né? Eu posso estabelecer intervalos maiores, mas deve observar aí esse limite. Bom, quando a gente fala em horas extras, né? A gente fala em horas extras, a gente tem que ter bem claro que, né, o direito do trabalho não quer que você trabalhe, né? O direito do trabalho quer que você trabalhe pouco. Então, quando a gente extrapola as 8 horas diárias, quando a gente passa a trabalhar por mais 2 horas que a lei possibilita, essas horas elas devem ser mais caras, o empregador deve ser onerado. Por quê? Porque há um desgaste, né? Há um desgaste superior, né, àquele previamente acordado. Então a legislação estabelece um adicional pelo trabalho durante essas horas extras, né? Durante essas horas em sobrejornada. Então a lei estabelece um percentual mínimo de 50%. Mínimo, mínimo. Pode ser superior a 50%? Pode ser negociado, né, com empregador e empregado, né, ou empregador e sindicato. Então eu posso ter um acordo coletivo, uma convenção coletiva, onde haja esse aumento desse percentual mínimo. Percentual mínimo 50%, mas eu posso ter, né, 60%, 70%, 80%, estabelecido em negociação. Bom, 50% quando? Quando o trabalho for realizado em dias úteis. E se for em feriados, domingos e feriados, aí o adicional não vai ser de 50%, o adicional será de 100%. Esse é o mínimo, pode ser maior. E há, né, adicionais previstos em normas coletivas superior ao mínimo legal, que não pode ser abaixo do mínimo legal. Perfeito, pessoal? Bom, outro ponto que eu queria falar com vocês é a questão do sobreaviso e da prontidão. Em algumas situações, excepcionalmente, há necessidade em que o empregado fique à disposição do empregador fora daquele horário de trabalho, né? Fora da jornada de trabalho. Por N motivos é possível que haja essa necessidade, né? Então, para que o empregado não fique à disposição do empregador e nada receba, há a previsão então de pagamento do sobreaviso e da prontidão, né? Ambos são diferentes, né? Esses institutos eles são diferentes. Na prontidão, o empregado ele fica dentro da empresa,
o empregado fica dentro do empregador, mas ele não está trabalhando, ele fica lá à disposição dentro da empresa, né, em um cantinho lá aguardando ordens. No sobreaviso, o empregado está na sua residência ou em qualquer outro lugar, né, desde que ele fique ali próximo, né, da empresa, né, em um local que seja possível, se chamado, que ele chegue a tempo na empresa para desempenhar a sua atividade. Então vejam, no sobreaviso o empregado fica fora da organização, né? Fica fora da empresa, fora do empregador, mas, né, próximo, né, a ponto de que consiga chegar a ser chamado. Na prontidão o empregado fica dentro da empresa, dentro do empregador. Isso proporciona ou gera por consequência uma limitação, né, na liberdade do empregado. Então, o empregado tem que receber por isso, né? Só pelo fato dele ter a sua liberdade cerceada, né, ele tem que receber. Então, no sobreaviso, o empregado ele vai receber 1/3 do valor que ele deveria receber ali durante aquele horário, né? E na prontidão, né, em virtude da limitação ser maior, porque na prontidão o empregado está dentro da empresa. A limitação é muito maior. Ele vai receber, então, ele terá direito a receber 2/3 do que ele receberia se estivesse efetivamente trabalhando, né? Então vocês percebem, né, a distinção, né? Na prontidão, a limitação, né, da liberdade é maior. No sobreaviso é um pouco menor, mas né, ainda que ele fique na residência, ele não pode fazer o que ele quiser, né? Ele não pode beber, ele não pode, né, se ausentar, né, e viajar. Então há limitação, há necessidade então de que seja remunerado. A legislação estabelece também a questão de um limite de horas, né, para que o empregado fique de prontidão e de sobreaviso, né? Esse limite de horas, no caso de prontidão, é de 12 horas e no caso de sobreaviso de 24 horas. Vejam, eu vamos imaginar, né, a seguinte situação: eu trabalho de segunda a sexta, 8 horas, né, por dia, e aí chega no final de semana o meu empregador fala: olha, eu preciso que você fique preparado para ser chamado para que venha trabalhar aqui da empresa. Estou de sobreaviso, né? Qual é o limite de tempo que eu posso ficar de sobreaviso? 24 horas. Vou receber? Vou receber 1/3 do valor da minha hora pelo período em que o empregador determinar. Então vamos imaginar que o empregador determine que eu fique às 24 horas de sobreaviso. Então eu vou receber 1/3 dessas 24 horas por ficar de sobreaviso. Isso é por ficar sobre aviso. Agora, se eu for chamado para trabalhar, eu vou receber como hora extra, porque aí eu fui chamado, né? Durante o período em que eu fiquei à disposição, eu recebo como sobreaviso. Durante o período em que eu efetivamente trabalhei, aí eu vou receber como hora extra, né? Claro, se extrapolar as 8 horas dia, 44 horas semanais. Perfeito? E na prontidão? Prontidão é a mesma coisa. Eu fico dentro da organização, fico dentro da empresa, aguardando ordens. Como a minha liberdade ela é limitada, eu vou receber 2/3 do valor que eu deveria receber. E se eu trabalhar? Se eu trabalhar, eu vou receber hora extra. Perfeito, pessoal? Bom, vejam, é um instituto que né, ele está previsto como um direito dos ferroviários, né? A princípio era um direito, não, ainda é um direito dos ferroviários, que acabou servindo para alcançar aí todos os demais profissionais, né? No primeiro momento houve uma discussão se isso era aplicável ou não, e hoje já, né, é pacífico que os empregados eles possuem sim direito a sobreaviso e direito à prontidão. Pessoal, eu quero falar um pouquinho agora sobre a jornada in itinere. Bom, é algo que atualmente, né, de acordo com a nossa CLT, é algo que não existe mais da forma como existia anteriormente, né? Bom, o que acontece?
Em algumas situações, o empregado ele tinha dificuldade para chegar no local de trabalho, né? Por quê? Porque morava longe, porque o local que ele residia não era servido por transporte público e ele tinha grandes dificuldades para chegar, né, até o local de trabalho. Em algumas ocasiões até em virtude do horário do trabalho, né? Então a jornada se encerrava ou se iniciava em um momento em que não tinha transporte público também, né? Então, antes da reforma, aquelas pessoas que residiam em locais de difícil acesso, não servido por transporte público, e a empresa, o empregador, disponibilizava o transporte, né? Para essas pessoas, era assegurado o pagamento desse período. Então vamos imaginar que a pessoa demorasse aí 1 hora para chegar da sua residência até o local de trabalho, nesse trajeto não tivesse transporte público e a empresa disponibilizava lá um carro, um ônibus, algo para ir buscar lá o empregado e levar até o local lá de trabalho. Durante esse período desse trajeto, o empregado receberia por isso, né? Esse período necessário, né, para o itinerário era custeado pelo empregador, né? Esse período integrava a jornada de trabalho. Isso existia, né, até a reforma trabalhista, né, que se operou agora recentemente. A partir de agora, a lei, né, ela não possibilita mais isso, né? É possível que isso exista ainda? E parece que é possível, desde que haja um acordo, né, uma norma coletiva prevendo esse pagamento. Agora, positivado, né, de acordo com a lei, não há mais, né? Então é algo que acabou. Bom, pessoal, eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre a jornada 12 por 36. Né? É algo que antigamente se discutia muito, se era possível, se não era possível. A gente tinha um entendimento jurisprudencial, né? Não era pacífico, existiam sim alguns julgadores cujo entendimento era um conflitante. Bom, mas hoje, né, positivado, né, tá lá previsto na CLT, a jornada 12 por 36 é permitida. Então, vejam, né, é uma exceção, né, da regra de 8 horas dia, né? Nós começamos falando sobre isso, né? 8 horas dia, 44 horas semanais, tudo que extrapole isso seria hora extra. Sim, mas há exceção, né? Há a jornada 12 por 36, né, por exemplo. Então, em algumas situações é possível isso, né? Que o empregado entre, por exemplo, às 7 horas, trabalhe até às 19 horas. Aí folga, né? Folga 12 horas mais 24 horas, né? Então ele trabalha na segunda, né? Na segunda-feira entra às 7 horas, trabalha até às 19 horas. Dorme na madrugada, descansa o dia seguinte e volta a trabalhar então na quarta-feira, novamente das 7 às 19 horas. Aí vai descansar na quinta-feira e volta a trabalhar na sexta-feira. 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. É possível, plenamente possível, previsto na CLT. Recebe horas extras? Não, não recebe horas extras. Por quê? Porque essa jornada é a jornada diária de trabalho permitida, né? Semana espanhola, né? O que é a semana espanhola? Se recordam que eu falei para vocês, 8 horas dia, 44 horas semanais. Então, né, o empregado deveria trabalhar, vamos imaginar, segunda-feira, das 8 às 17 horas. De segunda a sexta, né? Então, na segunda-feira, entrou às 8, trabalhou 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9 horas. Tira uma de almoço, trabalhou 8 horas. Perfeito? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Trabalhou 8 horas cada um dos dias. São 40 horas.
E no sábado, deveria trabalhar? Sim, deveria trabalhar. Às 8 ao meio-dia, mais 4 horas. Totalizaram-se 44 horas. Legal, ótimo, é assim, essa é a regra. Em muitas situações, os empregados não trabalham aos sábados, né? Então, há diversas possibilidades. Ou ele trabalha às 8 horas de segunda a sexta, e o sábado o empregador dispensa de trabalhar aquelas 4 horas, é uma possibilidade, acontece muito isso. Ou essas 4 horas do sábado são diluídas durante a semana. Então, por exemplo, na segunda ele trabalha 9, na terça trabalha 9, na quarta trabalha 9, na quinta trabalha 9 e na sexta trabalha 8. Totalizaram-se 44 horas semanais. É possível? É possível. Hoje em dia, essa possibilidade tem que ser acordada, mas é possível. Semana espanhola. O que é a semana espanhola? Na semana espanhola, o empregado ele trabalha de segunda a sexta, numa semana, 8 horas. Totalizam então 40 horas. Na semana seguinte, trabalha de segunda a sábado, 8 horas. Totalizam 48 horas. Então, na semana espanhola, em uma semana trabalha 40 horas, na semana seguinte trabalham-se 48 horas. É possível? Plenamente possível, desde que, é claro, seja negociado. Pessoal, trabalho em tempo parcial, né? A jornada integral seria aquela de 44 horas semana, mas é possível o trabalho parcial. Antigamente, antes da reforma, só existia uma jornada, hoje em dia existem duas, né? Então, nós temos a possibilidade desse trabalho parcial ser de 26 horas por semana, sendo permitido o labor em sobrejornada, ou seja, realização de horas extras por 6 horas durante a semana. Então totalizariam aí 32 horas, né? Excepcionalmente, né? Então eu trabalho, minha jornada semanal, em regra, é de 44. Na jornada parcial, de 26. Quando eu tiver uma jornada de no máximo 26, eu posso realizar mais 6 horas em hora extra. Essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade de jornada parcial é aquela de no máximo 30 horas na semana. Então, se eu faço 30 horas no decorrer da semana, eu não posso fazer hora extra. Perfeito, pessoal? Então nós temos, né, a regra 44 horas na semana, excepcionalmente 26 horas mais 6, e a outra situação, 30 horas no decorrer da semana. Essa é a jornada parcial. Perfeito, pessoal? Muito bem, pessoal, trabalho noturno, né? Direito do trabalho não gosta que você trabalhe. Direito do trabalho, se permitir que você trabalhe, permitir que você trabalhe 8 horas dia, né? Se extrapolar, recebe hora extra. Direito do trabalho gostaria que você trabalhasse durante o dia, mas excepcionalmente a gente sabe que existem algumas situações em que o trabalhador precisa trabalhar em horário noturno, né? Existe sim nessas situações. Então, o direito do trabalho possibilita, mas estabelece a obrigatoriedade do pagamento de um adicional, né? Um adicional de 20%. Bom, o que é trabalho noturno, né? É o trabalho realizado no período noturno, sim, mas o que é noturno? Bom, a CLT estabelece que o trabalho noturno é aquele desempenhado entre as 22 horas até as 5 horas do dia seguinte. Essa é a ideia. Então, né, se eu trabalho das 22 até as 5, eu estou trabalhando em horário noturno. Né? Eu posso ter a minha jornada integralmente em horário noturno? Posso. Né? Eu posso ter uma jornada que comece em horário diurno e termine em horário noturno? Posso. Né? Posso ter uma jornada de trabalho que inicie em horário noturno e termine em horário diurno? Posso. Né? Todas essas possibilidades são, né, acontecem, né? Existem. Bom, o que é importante no trabalho noturno? Primeiro, né, o horário, né? Então das 22 às 5 da manhã, 22 da noite até às 5 da manhã do dia seguinte.
Outra coisa que é importante, a hora noturna, ela não tem 60 minutos. Né? A hora noturna tem 52 minutos e 30 segundos. Então, né, uma hora, né, claro, isso é uma ficção, né, uma criação do direito para tornar mais oneroso para o empregador o trabalho noturno, né? Para que não se exija o trabalho noturno, para que se evite o trabalho noturno. Por quê? Porque o trabalho noturno ele é mais desgastante, ele é prejudicial para a saúde do empregado. Então o direito do trabalho, antes de tudo, visa proteger, né, o empregado, protege a saúde, né, a saúde física e psíquica, né? Quem já trabalhou à noite sabe, né, o que é trabalhar à noite, é difícil, é cansativo, né? E pior, né? O pior, talvez pior que trabalhar à noite seja conseguir dormir durante o dia, né? Porque a claridade, o barulho, né? Então o direito do trabalho quer evitar ao máximo, né, que o trabalho se opere no período noturno. Mas enfim, em algumas situações isso é necessário. Então o direito do trabalho ele onera, né, o empregador para que se evite mais aquelas hipóteses então que seja realizado, mas de uma forma um pouco mais onerosa. Bom, o trabalho noturno das 22 às 5, a hora noturna não tem 60 minutos, a hora noturna vai ter 52 minutos e 30 segundos e existirá um adicional de 20%, essa é a regra, existem exceções, né? No caso do advogado, por exemplo, né? A lei estabelece um adicional de 25% e algumas outras categorias que há uma diferenciação. Claro, lembrando-se, esse é o adicional mínimo, né? É possível que esse adicional ainda seja superior, previsto em norma coletiva, né? Em acordo coletivo, em convenção coletiva, né? Há a possibilidade ali desse valor ser superior, né? Desse adicional ser maior do que os 20%. Um outro aspecto que eu gostaria de falar para vocês, a questão da extensão da jornada. Então vamos imaginar que o empregado entre às 22 e trabalhe até às 5. Né? Então vejam, vamos fazer as continhas, ó, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 7 horas de trabalho, perfeito? Perfeito? Errado. São 8 horas, porque cada uma dessas horas, dessas 7 horas, não tem 60 minutos, tem 52 minutos e 30 segundos. Se somarmos, darão 8 horas. Legal? 8 horas de trabalho. Muito bem, com o adicional de 20%. Bom, se eu trabalhei das 22 às 5, legal, a minha jornada completa de 8 horas com adicional de 20%. Se eu estender, se eu extrapolar, fizer hora extra, né, eu não vou sair às 5, eu vou sair às 7. Tenho mais 2 horas. Não é o que o judiciário tem entendido, a jurisprudência tem entendido que a extensão da jornada de trabalho, né, quando eu extrapolo as 5 horas, né, o labor em sobrejornada e horário noturno, carrega o adicional. Então, a sexta, né, quando eu trabalhar às 6 horas e às 7 horas, né, a minha nona e a minha 10ª hora, essas horas também terão o adicional noturno e também serão de 52 minutos e 30 segundos. Percebe? Eu acho que é um pouquinho difícil de compreender, mas é possível. É possível. Vejam, né, eu entrei às 22, trabalhei até às 5 da manhã, são 7 horas. Não, são 8 horas, porque cada uma dessas horas tem 52 minutos e 30 segundos. Né? Trabalhei até às 5, não, estendi, tive que trabalhar em sobrejornada. Trabalhei até às 6 horas, depois até às 7 horas, né? Trabalhei das 22 da noite até às 7 horas do dia seguinte. Trabalhei só mais 2 horas extras? Não! Trabalhei mais do que 2 horas, porque cada uma dessas horas tem 52 minutos e 30 segundos. Vou receber só o adicional de hora extra de 50%? Não! Vou receber os 50% sobre uma hora noturna, que teria já o adicional de 20%. Perfeito, pessoal? Pessoal, um outro aspecto que eu gostaria de falar para vocês, que eu acho que é extremamente importante, é a questão do controle da jornada. Né? A CLT estabelece que empresas, né, empregadores com mais de 20 empregados, isso também foi algo que mudou, antigamente eram 10 empregados, né? Hoje são 20 empregados. Empresas com mais de 20 empregados são obrigadas a manter um controle de frequência. Qual que é a implicação disso? A implicação disso é que em uma
possível, eventual reclamação trabalhista, onde se discutam horas extras, incumbe, né, é ônus de provar, é ônus do empregador trazer para o processo os controles de frequência, né? Então incumbe ao empregador que possua mais de 20 empregados registrados, é claro, né? Bom, a gente, né, pressupõe que todos os empregados sejam registrados, mas enfim. É necessário então que o empregador que empregue mais de 20 empregados em eventual discussão trabalhista relacionada a horas extras sobre jornada, que a ele traga os controles de frequência para o processo. Incumbe a ele trazer esses controles, né? E como é que o empregador faz esse controle? Bom, existem inúmeras formas, né? Antigamente era um cartãozinho de ponto, né? Um cartão de ponto em que o empregado ia lá e colocava numa máquina e registrava, chancelava, carimbava naquele cartão de ponto, né? O horário de entrada, o horário de saída para intervalo, o horário de retorno e depois o horário de saída da empresa. E hoje em dia existem diversos instrumentos, né? Existe lá a possibilidade de colocar digital, existe a possibilidade de leitura da íris, reconhecimento facial. Existem diversos mecanismos, né? Uma ligação telefônica, uma mensagem de WhatsApp, né? Uma filmagem, um GPS, né? Que localiza onde a pessoa está, se ela já está trabalhando. Existem inúmeros mecanismos de controle. Havia uma discussão, né, sobre a questão das impressões, né? Tinha uma portaria do Ministério do Trabalho obrigando. Isso é uma questão que foi adiado, depois foi revogado, é algo que não está muito claro. Mas enfim, é importante que se saiba que incumbe ao empregador manter o controle da jornada para empresas, né, para empregadores que possuam mais de 20 empregados, e cabe a ele então trazer esses controles de frequência para os processos em uma eventual reclamação trabalhista. Pessoal, gostaria de falar então agora um pouquinho sobre a questão dos períodos de descanso, né? Nós falamos anteriormente sobre o intervalo intra-jornada, né? Dentro da jornada de trabalho, que é uma das formas de período de descanso, mas existem outras, né? Existe o intervalo interjornada, que é aquele intervalo entre o término de uma jornada de trabalho, né? Do término do horário de trabalho, até o início da jornada do dia seguinte. Então, entrei às 8, saí às 17. Das 17 até as 8 horas do dia seguinte é o intervalo interjornada. Esse é o lapso temporal de descanso necessário entre o término de uma jornada e o início da outra. Bom, a lei estabelece um período para isso, né? Porque para que o empregador não exija que o empregado venha trabalhar sem estar descansado. Então, a regra é que o intervalo interjornada tenha 11 horas. Essa é a regra. Perfeito, pessoal? Essa é a regra. Então, de uma jornada até a outra tem que ter um intervalo de 11 horas. E se isso for violado, paga hora extra, né? Se eu tenho 11 horas, né, foi cerceado esse direito ao descanso, tive que trabalhar antes, paga hora extra, sem problema nenhum. Esse intervalo interjornada, ele varia, tá, pessoal? A regra é de 11 horas, mas a gente pegar, por exemplo, a questão dos jornalistas, né? Tá lá previsto na CLT, né? Há uma sessão especial lá para os jornalistas. Bom, os jornalistas, eles possuem um intervalo interjornada de 10 horas. Período menor, mas tudo bem que a jornada de trabalho deles também é menor, mas enfim, é uma distinção. Se a gente pegar os operadores cinematográficos, né, aqueles que fazem o cinema acontecer, né, esses têm um intervalo interjornada maior, o deles, né, é de 12 horas. Então assim, há uma variação. O importante é a gente saber a regra, né, e depois ir estudando de uma forma detalhada quais são as exceções. Então a gente pega aqui como regra 11 horas,
A gente pode pegar como exemplo 10 horas do jornalista, 12 horas do operador cinematográfico. E é claro, pode existir, né, um elastecimento desse período previsto em normas coletivas. Bom, um outro descanso, né, é o descanso semanal remunerado. Né? A cada semana de trabalho eu preciso ter um dia de descanso de 24 horas de descanso remunerado. Né? Em regra, esse descanso, né, se busca fazer com que esse descanso aconteça aos domingos. Né? Mas não é sempre obrigatório que isso aconteça todas as semanas. Né? O importante é saber que esse descanso ele é remunerado. Eu ganho para estar descansando. Né? A lei que estabelece o repouso semanal remunerado, o descanso semanal remunerado, ela é clara em dizer que eu vou ter direito ao descanso semanal remunerado se eu não tiver faltas e nem atrasos no decorrer da semana. Então eu teria que cumprir a minha jornada integral no decorrer da minha semana para que assim eu passe a ter direito a um dia de 24 horas de descanso semanal remunerado. Caso eu falte, caso eu tenha atrasos, eu perco então esse descanso semanal remunerado. Então o empregador poderia descontar naquela semana ou naquele mês, né, o dia de descanso semanal remunerado. Outra forma de descanso, pessoal, são as férias. Né? As férias é outra forma em que, né, o direito do trabalho, né, sabe, né, a ciência sabe, né, o desgaste que o trabalho proporciona. E há então a necessidade de um período de recuperação. Né? O trabalho é cansativo, né, tanto físico quanto mentalmente. Então a lei ela estabelece formas de fazer com que o empregado se recupere. Né? Então a gente tem lá o intervalo entre a jornada, a gente tem o intervalo interjornada, a gente tem o descanso semanal remunerado, né? A gente tem as férias, né? E as férias como que se opera, né? A cada, né, período de um ano, né, o período aquisitivo de 12 meses, eu passo a gozar então de um período de 30 dias, né? Eu passo a gozar de 30 dias de férias, né, a serem gozadas no decorrer de mais um período, né, o período concessivo. Então eu teria que gozar esses 30 dias após, né, os 12 meses seguintes à minha aquisição. Né? Então eu tenho um período aquisitivo, trabalhei por 12 meses, tenho um período aquisitivo, venceu o meu período aquisitivo, a partir daquela, completando os 12 meses, eu passo a ter direito ao gozo de 30 dias de férias. E aí esses 30 dias de férias, eles devem ocorrer, essas férias devem ser gozadas nos 12 meses, em 30 dias dos 12 meses subsequentes. Esse é o chamado período concessivo. Bom, e se eu não gozar? Se eu não gozar, eu passo a ter direito ao dobro das férias. Então, período aquisitivo, adquiri o direito. Período concessivo, tenho que gozar. Se não gozar dentro do período concessivo, eu passo a ter o dobro. Passo a ter direito a 60 dias. Bom, pessoal, com relação às férias, a gente ainda tem diversos aspectos para serem tratados. Tem a questão das férias do menor, tem a questão da proporcionalidade das faltas, tem vários aspectos que nós vamos dar sequência nas próximas aulas. Eu gostaria que vocês assistissem o vídeo, é claro, reprisem, retornem. Eu coloquei ali no vídeo, eu coloco os artigos, né, o fundamento. Peço para que vocês leiam os artigos, leiam a lei. A leitura da lei ela é fundamental para a construção do conhecimento, do direito. Tenho certeza que a leitura da lei contribui de uma forma espetacular. Leiam também a doutrina, acompanhem pela doutrina. E, pessoal, vamos dar sequência nos estudos, vou gravar mais vídeos para vocês, vou elaborar outros materiais e vamos torcer para que as coisas melhorem
o mais rápido possível. Bons estudos, pessoal!